Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Chegamos à nossa 13ª videoaula das nossas lições de adulto do segundo trimestre de 2022, onde estivemos estudando durante esses 3 meses sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje nós estamos aí ministrando a última lição, que tem como título a verdadeira identidade do cristão. Então, nós temos aqui um texto inicial, Mateus 7:21, que nos diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso é muito importante que a gente aprenda, que a gente lembre sempre. Deus tem uma vontade, quer que essa vontade seja cumprida, seja honrada, Na nossa verdade prática, encontramos dizendo que no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que aprendeu. Muito nós temos ouvido, Muito. Nos dias atuais, o banquete, pelo menos na nossa região, aqui das Américas, América do Sul, aqui no Brasil especificamente, em várias cidades do nosso país, em várias localidades, o banquete é grande, palavra com abundância. Nós só precisamos colocarmos em prática tudo que temos ouvido e recebido da parte do nosso Deus para nos tornarmos cada dia mais bem-aventurados. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja como fazer a vontade de Deus é importante. Não basta apenas invocá-lo, é necessário obediência. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O problema está aqui, irmãos. É que quando a gente não obedece, a gente pratica a iniquidade. Entende? É complicado. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E a gente fica nessa pergunta: nós somos prudentes ou nós somos insensatos? Porque Jesus tem falado conosco todos os dias. E ele diz nessa palavra com muita clareza: isso aqui não é um juízo meu, é o que a Bíblia diz. Ele disse que se nós obedecemos, nós somos sensatos. Se nós não faz caso do que ele diz, somos insensatos. Estamos construindo na areia. O que vai acontecer? Desce a chuva, corre rio, sopram ventos, combate a casa e caiu. E foi grande a sua queda. Não tem estrutura, construída de todo jeito, então é complicado. Não podemos construir a nossa vida espiritual de qualquer maneira, porque precisamos estar de pé. E o nosso Deus deseja que estejamos de pé. Então, em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nessa lição veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir, mas também é preciso praticar o que Jesus ensina. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. A obediência é a verdadeira identidade dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Só obedece quem ama, e quem ama é amado pelo Pai. O Pai disse: viremos para Ele e faremos nele morada. Deus mora em nós se formos obedientes, submissos e sujeitos à sua vontade. Se formos cabeçudos, pescoço duro, não vai ter habitação de Deus, o negócio fica difícil. Primeiro capítulo,
na condenação dos falsos seguidores de Jesus. Em Mateus 7:1, o texto diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, quer dizer, nem todos que invocam serão salvos. Esse texto mostra que no reino de Deus apenas expressar palavras em seu nome não basta, não é suficiente. Mas é preciso colocar em prática o que se diz. Por isso o apóstolo Paulo escreveu da seguinte maneira, que o reino de Deus não consiste só de palavras, mas principalmente em virtude, né? Uma das maiores virtudes cristãs é a obediência, a submissão, a sujeição àquilo que é a vontade de Deus. O apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obra e verdade. 1 João 3, verso 18. É claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera. Claro, quando esta resulta de um coração transformado. Como fala em Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. A saber que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e teu coração crê que Deus é de todos os mortos, serás salvo. Mas veja que está em conjunto, em consonância, o confessar com o coração. Não podemos apenas confessar ou fazer declarações bonitas sem o coração. Não funciona porque Deus está vendo, né? Deus sabe tudo. E nós não estamos sendo genuínos. Entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem de ser genuína e sincera, provada pelas verdadeiras ações submetidas ao senhorio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. Nós somos os súditos do seu reino. E devemos ter sempre isso em mente. Que não viva eu, mas Cristo viva em mim. Que não viva você, mas Cristo viva em você. Como disse Paulo, né? Porque já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então o tempo de viver fazendo a nossa própria vontade passou. Isso era no tempo da escravidão. Que éramos escravos do nosso ego, da nossa soberba, que éramos escravos da natureza carnal. Hoje que Cristo nos libertou, nós devemos ser submissos ao Senhor Jesus Cristo. Os milagres não transformam o caráter. O versículo 23 do capítulo 7 revela a justificativa dos impenitentes, dos desobedientes, a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. É um grande engano nosso imaginar que somos aprovados por Deus pelo que fazemos. É um grande engano. E, claro, isso só tem aprovação divina quando o que você faz é resultado de obediência, sujeição e submissão ao senhorio de Cristo. Entende? Muitas pessoas pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou com as lisonjas humanas. Muitas vezes o cidadão se aproximava dele, bom mestre, né? Bom mestre. Lucas, vamos ver Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 27. Está escrito o seguinte, olha. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Qual a resposta do mestre? Ele disse, antes bem-aventurado aqueles que ouvem a minha palavra e aguardam. Então, a bem-aventurança está em guardarmos a palavra de Deus, não em realizarmos feitos. Às vezes, os feitos impressionam as pessoas, não a Deus. Claro, eu não estou aqui querendo dizer com esse estudo, com esse ensinamento, de que vamos cruzar os braços. Não, jamais. Vamos continuar trabalhando. Vamos continuar trabalhando, ganhando vidas para Jesus, pregando a palavra de Deus. Se surgir pessoas enfermas, orar e a graça de Deus conceda poder divino, a pessoa seja curada, glória a Deus por isso, mas que não venhamos confiar no que fazemos. Confiar na misericórdia, na bondade do Senhor, viver em obediência à sua palavra. A Bíblia, ela
rechaça a falsa piedade. O Senhor é totalmente contra a falsa piedade. O que é isso? Vamos conferir aqui em Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 18 ao 20. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, o Tiago fala sobre demonstrar uma fé ou tentar demonstrar uma fé só em palavras. Na verdade, a fé, ela serve para agradarmos a Deus. E a fé, geralmente, ela tende a nos tornar obedientes. Porque fé tem sinônimo de fidelidade, não é isso? Então, aqui o ensino do Senhor mostra que a pregação, os milagres e maravilhas realizados em seu nome, não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Por que não entrarão? Porque praticam iniquidade. Não adianta fazer grandes feitos, realizar grandes obras e praticar iniquidade. Não adianta. Sejamos, pois, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Nós temos que buscar viver uma vida digna do Senhor, com caráter, com um padrão de vida ilibado, santidade. É isso? Santidade. Quando eu falo de santidade, ninguém me confunda imaginando que eu estou falando somente sobre questão de usos. Não, estou falando disso não. Estou falando de uma santidade que vem de dentro para fora, que envolve todo o ser da pessoa, corpo, alma, espírito. Nós precisamos estarmos saudáveis, corpo, alma, espírito. Todo o conjunto do ser humano. E isso, claro que é obra do reino de Deus, é obra do Espírito Santo que ele faz. Bem, fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo sua vontade. Como está escrito, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui tem uma palavrinha que vem do grego, telema, a palavra vontade, que significa uma determinação, uma escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer, vontade. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos, a sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre obediente. Era o prazer de Jesus. Ele chegou a dizer que a comida que ele tinha para comer era fazer a vontade do Pai. Ele fez isso em tudo, sempre obediente, e essa é também uma condição que Deus nos exige para entrar em seu reino. No reino de Deus não dá para entrar em desobediência. É melhor se lançar, se render aos pés do Senhor. Nesse sentido, todos quantos querem fazer a vontade de Deus procuram fugir de quê? Do pecado. Porque o pecado é um laço, o pecado separa, o pecado fere, Deus é santo, não dá para ir com o pecado, não. Por isso que Jesus morreu na cruz, para remover o pecado e nos dar poder para não mais sermos sujeitos e submissos a Ele. Por isso devemos orar a Deus e dizer o seguinte: seja feita a tua vontade. Quer dizer, você abre mão da sua vontade, para que a vontade de Deus apareça, para que a vontade de Deus aconteça. Isso encontramos em Mateus 6, versículo 10, quando Jesus ensina seus discípulos a orar. É a vontade do Pai que o Espírito Santo produza o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, oremos como o salmista. No Salmo 143, versículo 10, o salmista diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me no teu bom espírito por terreno plano. Vamos orar isso, vamos pedir ao Pai, vamos pedir a Deus. Ele tem compaixão de nós, Ele tem misericórdia de nós. Vamos pedir ao Pai: Pai, me ensine a fazer a tua vontade. Tu és o meu Deus. Se nós desejamos mesmo ser povo de Deus, vamos pedir a Ele: Pai, me guia com o teu bom espírito, por terreno plano, porque terrenos acidentais levam a gente à morte, mas Deus tem um terreno plano para a gente trilhar, e Ele pode nos guiar por esse terreno plano, uma vida de justiça e santidade.
2. Em quem estamos alicerçados? Isso é muito importante. Aqui nós temos um ensinamento sobre os 2 alicerces. O alicerce começa pelo ouvir. Você sabia que às vezes ouvimos a palavra de Deus irreverentemente, desrespeitosamente? Com certeza. Quando ouvimos sem nenhuma intenção de aprender e muito menos de colocar em prática, estamos sendo muito desrespeitosos com o nosso Deus. Porque a palavra dele já é um presente, viu, e tanto para a nossa vida. É o pão para a nossa alma. Se nós rejeitamos esse pão, estamos sendo negligentes com nossa alma e irresponsáveis, né, aos olhos de Deus. E muito desrespeitoso, né? Então, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Suas palavras são eternas. João 6,33 e verso 68 deixa claro que suas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus não são letras que formam palavras, que formam, né, frases e saem por aí sendo soltas à toa. Não. A palavra de Deus é enviada com propósito aos nossos ouvidos. Propósito de nos abençoar. Mas a bênção só acontece se obedecermos, se temer, se receber a palavra. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Preste atenção, vou repetir de novo. Por meio da palavra de Deus, vamos lembrar de João 6,68, 68, perdão. Por meio da palavra de Deus, que é espírito e vida, o que acontece com o nosso interior? Transformado. A transformação acontece dentro por causa da presença da palavra de Deus dentro do seu coração. Então, quando for ouvir a palavra de Deus, ou quando for ler, em espírito, total reverência, total atenção, orando e pedindo a Deus, fale ao meu homem interior. Transforme a minha vida pela sua palavra. Me ajude a não me revoltar, mas receber a sua palavra com mansidão. No grego, a palavra é logos, mas no texto ela se encontra no genitivo, que é um modo, né, da gramática grega, cuja ideia central é de posse. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Essa palavra é poderosa. É o Logos, conforme a linguagem de João. Jesus Cristo é a essencial palavra de Deus. A sabedoria perfeita unida ao Pai. João 1, verso 1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Este é o alicerce de nossa edificação espiritual. Ouvir o que Jesus fala. Na transfiguração, o próprio Pai disse, né, quando Pedro disse: olha, é bom que estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés, outra para o Senhor. O Pai brada do céu dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, nossa responsabilidade e dever ouvir o que Jesus fala. Qual a importância do bom alicerce? Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Você que está me ouvindo agora na sua casa, ou talvez no seu trabalho, mas você está aí debaixo de uma estrutura, de um prédio, de uma casa, né? E se você não sabe, se você não entende de construção civil, para você poder chegar ao ponto de estar debaixo desse prédio com segurança, foi necessário construir uma base. E a base demora bastante para ser feita, porque ela é feita no capricho, caprichosamente. O melhor material está na base, né? A melhor ferragem está na base, o melhor concreto ou tijolo, né, está na base. Tudo isso para que esta base possa sustentar a edificação diante da intempérie do tempo.
diante das mudanças climáticas, diante da força do vento, diante dos temporais, das tempestades, das enxurradas. Por isso que a base tem que ser bem construída. Então, a nossa vida tem essas coisas. Tem tempestades, tem vendavais, precisamos da base. Está alicerçados em Cristo Jesus, que é a rocha. Por isso que a importância do alicerce, né? Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras dos dois construtores e dos dois alicerces. Um prudente, que edifica na rocha, né? Empregando mais esforço, empregando mais tempo aí, né? Outro insensato que edifica na areia. Aqui é mais fácil. Aqui é mais fácil, aqui é melhor. Na areia, porém, né? As duas palavras gregas, ambas substantivos femininos que aparecem no texto, é Petra e Amnos. Petra significa penhasco ou cordilheira de pedra, rocha, projetada, solo rochoso, grande pedra. Traz o aspecto metafórico de firmeza, fortaleza. Amnos significa areia, terra arenosa, areia movediça, que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Logo, quem constrói seus alicerces sobre a rocha está firme, porque pedra tem sinônimo de firmeza, está estabilizado. Mas quem constrói sobre a areia está frágil, está instável, fragilizado, né? Então, tudo isso quer nos ensinar o seguinte, que quem ouve Jesus e põe em prática está edificado na rocha. Quem ouve Jesus e ignora o que ele fala, prefere viver do seu jeito, que é mais fácil, né? Então está com a vida fragilizada e numa instabilidade terrível. Quem edifica na rocha está firmado para suportar os revés da vida. Aí que os ventos enfurecidos soprem, vindo de todas as direções, nada vai abalar a fé. Todavia a casa é edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Sigamos o conselho de Paulo. Paulo disse, veja cada um como edifica sobre ele, sobre o fundamento, sobre Cristo. Não é verdade? Edifiquemos a nossa vida sobre Cristo Jesus e ele nos sustentará. Como, pastor, que eu edifico? Ouça o que ele fala atentamente e busque viver isso na prática. E você vai perceber que ele vai lhe ajudar. Qual a relevância do praticar? Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus, ao que ouve e pratica. O Senhor disse, eu vou assemelhá-lo ao homem prudente. O Senhor Jesus o chamou de construtor prudente, do grego pirônimos, que aparece como adjetivo e quer dizer inteligente, sábio, pois a pessoa prudente não fundamentou a sua vida nos efêmeros, nos passageiros postulados humanos, mas na grande rocha eterna, o Senhor Jesus. Já o segundo construtor, que é descrito como insensato, pois ouve, mas não pratica os ensinos do mestre, né? Aqui do grego moros, aparece como adjetivo tolo, ímpio, incrédulo, motivo pelo qual os que são assim não atentam para as palavras de Jesus. Assim percebemos dois tipos de pessoa nesta seção bíblica em estudo, o prudente e o insensato. O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza os ensinos de Cristo, não o põe em prática. Aí a pergunta é, com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Sobre qual fundamento você tem edificado? Na rocha ou na areia? Essa pergunta serve para todos, né? É melhor edificarmos na rocha, embora venhamos nos empregar maior esforço, maior zelo, maior dedicação, maior cuidado, vale a pena. Terceiro, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Jesus, nosso maior
pregador. Isso é fato absoluto, tá bom? Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Que surpresa, né? Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, não exige moralismos dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, as boas virtudes, a moral. Para eles, seria Jesus o homem de Nazaré original. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo, a fim de entrar no reino de Deus. Ele é claríssimo, se não nascer de novo, não entra no reino. E quem nasce de novo, claro que passa a ter uma nova vida, porque nasceu de Deus. Se nasceu de Deus, a semente de Deus permanece nele, então ele não pode viver pecando. Nossa, que lindo, né? Então, assim o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus que nos trouxe salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos, amados, 1 Coríntios 11, versículo 1. A autoridade do ensino de Jesus. Quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Ela via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Essa autoridade vinha diretamente do Pai. Após ressuscitar, o Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, mas divino e poderoso. Ele deixa isso bem claro, né? Quando João registra, capítulo 14, versículo de número, por volta do versículo 24, né? João 14, 24, ele disse que se alguém não ama, não obedece a sua palavra. Ele disse, né? Se alguém não me ama, não obedece a minha palavra. As minhas palavras. Ele diz mais assim: ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, a palavra de Jesus é a palavra de Deus. Assim somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar, evangelizar e ensinar vem do Senhor Jesus, pois sua palavra é viva e eficaz. Para terminar, Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a Ele. Olha que interessante isso. Entretanto, para chegarmos lá é preciso andar como filhos de Deus. Agora, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Assim vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Essa tem sido a sua identidade. Posso acrescentar também que a vontade de Deus é que nós criamos em Jesus e que amemos o nosso próximo. As demais coisas vai vir. A gente vai conseguir colocar em prática com mais facilidade. Se amarmos a Deus sobre tudo, se amarmos o nosso próximo também, com certeza nós seremos capazes de viver todos os demais pontos dos ensinos do Mestre. Porque o amor de Deus é mais forte, é mais poderoso do que qualquer outra coisa que possamos imaginar. Então é isso. Que Deus abençoe grandemente a vida dos amados irmãos.
Nós concluímos dizendo que o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou até mesmo debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la, é preciso ter um caráter transformado, a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Como que nós glorificamos a Deus? Concluímos essas lições acerca do Sermão do Monte, dizendo que glorificamos a Deus com o nosso viver. Que possamos viver Cristo e o amor ao nosso próximo. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Até o próximo trimestre, até o próximo momento com Deus pela palavra, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno.